Nesse vídeo, o objetivo dele é apresentar justamente a plataforma de prototipação e simulação de circuitos ou modelagem 3D, chamado Autodesk Tinkercad ou Tinkercad. Eventualmente, a gente vai usar a partir das simulações para depois, de fato, montar na prática nossos circuitos, nossos projetos, protótipos. Então, quando você pesquisar em Tinkercad, vocês vão ter essa tela. E aqui, a minha sugestão é justamente você se inscrever, vocês cadastrar a conta de vocês, visto que isso aqui é um site gratuito. Vocês vão criar a conta de vocês ou vocês vão associar com suas contas Google ou Apple. Já cadastrei, já tenho uma conta feita. E eu sugiro que vocês cadastrem a conta de vocês, criem uma conta aqui e entrem. Quando vocês fizerem isso, vocês vão se deparar com essa tela. Ela tela básica, Tinkercad. Aqui já tem alguns projetos prontos, né? Mas eventualmente vocês vão ter uma tela com esses projetos aqui e eles sugerem. E, enfim, aqui nesse canto direito tem um botãozinho azul com mais chamado criar. Em criar vão aparecer 3 opções, onde tem projeto 3D, circuitos e blocos de código. Todos os nossos projetos, a gente vai usar essa opção, circuitos. Clicando nela, o próprio site vai redirecionar a gente para uma nova aba. Nessa aba vai ser justamente a tela de simulação, onde a gente vai desenvolver todos os nossos protótipos. Então, a gente vai simular nossos protótipos nessa tela e, eventualmente, após a simulação, a gente só faz uma replicação na prática. Então, monta como vai estar montado aqui. Então, por que isso é importante? Porque boa parte do medo, talvez da criação dos primeiros protótipos, é queimar algum componente eletrônico. Então, reside esse medo tanto nos professores, talvez também quanto nos alunos. Então, para a gente tirar um pouco desse medo, ou também ampliar, talvez, nossa gama de criação de projetos e testes, a gente pode usar essa plataforma para desenvolver nossos primeiros projetos. Em todos os nossos projetos, a gente vai usar o nosso cérebro, que é o Arduino Uno. Então, dentro da plataforma, a gente tem um Arduino Uno. Então, aqui na plataforma eu consigo mostrar para vocês os componentes básicos que compõem essa placa de prototipação. E aqui é um microcontrolador. Então, de forma bem básica, essa placa ela vai ser o cérebro, então ela vai controlar uma função, um passo a passo, que a gente vai colocar através de um código, né, que eu vou ensinar para vocês, e aí relacionado com os objetos que a gente vai conectar. Eu vou apresentando para vocês de acordo com as aulas. E como é que a gente vai fazer as conexões desses objetos com o nosso Arduino? O Arduino, ele tem 2 tipos de conexões básicas de enviar dados para esses objetos. Tem as conexões digitais, elas vão de 0 a 13, então tem 13 possibilidades de conexões digitais, no quais essas conexões elas funcionam de forma binária. Ou seja, os objetos que estiverem ligados aqui, os componentes que estiverem ligados, eles vão estar sujeito à passagem ou à não passagem de corrente. Ou seja, o Arduino pode controlar para ele ficar ligado ou desligado. Outras conexões temos também são as conexões analógicas, que elas vão do A0 ao A5, ou seja, tem 6 possibilidades de conexões. Essas conexões eles vão relacionadas geralmente à entrada de dados, ou seja, esses objetos que vão estar ligados, na maioria das vezes vão ser sensores. Haja vista que eles vão extrair dados do ambiente e vão enviar para o nosso Arduino, para a nossa placa. Então, essas conexões aqui, esses pinos, eles vão receber um range de informações. Pode ser range de informação de temperatura, de idade, enfim, vários, dependendo do sensor que tu vai associar aqui, você pode receber esses dados. E através desses dados a gente pode controlar outros componentes. Outras conexões também, que elas vão estar quase todo o nosso projeto, são as conexões de alimentação, né?
Então, o Arduino ele tem duas possibilidades de conexões aqui, com duas voltagens diferentes, 3.3 volts e 5 volts, né? Mas percebam que cada uma só tem uma possibilidade de conexão. Então, você pode já perguntar, Fernando, e se tiver mais de um componente, como é que a gente vai ligar eles? Já que eu vou apresentar, que é o nosso amigo aqui, é a placa de ensaio. A placa de ensaio vai justamente solucionar isso, que a gente consegue ampliar as nossas conexões. Antes disso, então, tem as alimentações e a gente tem que fechar o circuito. Esse é o nosso aterramento, né? Que é o GND. O GND já tem essas duas possibilidades e essa aqui. Então, tem três possibilidades de fechar nossos circuitos com o GND. Então, dito isso, e como já o que introduzi anteriormente, então a gente tem nossa placa de ensaio, cuja função dela é ampliar as nossas conexões. Como eu falei, o 5 só tem um. Como a gente pode fazer a ampliação disso? A gente clicando em cima do pino, ele automaticamente, o software, ele já vai gerar esse cabo. Então, clicando na tela, você pode ir curvando esse cabo e conectar em um desses pinos que estão dispostos aqui no nosso a placa de ensaio. Clicando nele, a gente fecha essa conexão. Vai do 5 volt até esse pino que está aqui no mais. O que significa isso? Esses pinos que estão entre menos e mais, eles vão funcionar em conexões na horizontal. Ou seja, o 5 volts que está saindo do Arduino, ele vai se conectar a esse pino e vai alimentar todos esses pinos que estão na horizontal. Ou seja, a gente pode. Todos esses pinos aqui estão saindo 5 volts. Perfeito. A gente ampliou uma conexão para várias conexões que funcionam na horizontal. Tanto aqui quanto aqui em cima. Já esses pinos que estão mais aqui no centro, que vão de A a J, em vez de ser na horizontal o seu range de conexão, eles vão ser na vertical. Ou seja, se a gente conectar algum objeto aqui, todos esses pinos eles vão estar relacionados a essa conexão na vertical. Então, a gente tem vários tipos de conexões, por isso que vai de 1 a 30 passagens aqui. E essas passagens se limitam até essa coluna. Essa já é outra coluna e não chega para cá. Digamos, a passagem de corrente. Então, todos esses vão estar alimentados, se for conectado aqui, a mesma passagem de corrente. Certo? Então, aqui, convencionalmente, nas nossas aulas, a gente vai usar justamente 5 volts como um polo positivo. E cabo, para tornar nossas aulas mais intuitivas, mais claras, vai ser vermelho. Já o aterramento, a gente vai fechar o circuito com o GND. Então vai ser o nosso menos. A cor do cabo a gente vai sempre em nossos projetos, quando a gente for alimentar a placa, volt, cabo vermelho, fechar o circuito, aterramento com o preto, mais e menos. Então essa linha na horizontal vai estar alimentada com 5 volts e toda essa linha na horizontal que está com menos vai estar também alimentada, vai ser o nosso aterramento, certo? A gente pode, como eu já mostrei aqui em cima, pode trocar a cor dando essa barrinha, então a gente clica no objeto, cabos da cor dele, então pode ser preto, né? Aqui tem algumas formas que são de desligar, alicate, normal. E que é para girar o objeto. Não, no caso, a gente não vai. Vocês podem botar comentários e ver um caso. Outra coisa importante é a gente saber justamente a conexão. Aqui, componentes que a gente vai usar nas nossas aulas, que eu vou apresentar com mais clareza nas nossos outros vídeos, na verdade, são esses componentes, que é o LED, resistor, potenciômetro, botão. Mas no geral, os mais comuns que a gente vai usar, aí no botão delete você pode excluir esses objetos. São o nosso LED e o nosso resistor, certo? Quando vocês abrirem um kit e pegarem um LED, colocar na mão de vocês, vocês vão perceber
E o LED ele vai ter uma perninha, né? Uma de conexão. Uma perninha de conexão. Uma perninha maior e a outra menor. A maior vai ser o ânodo e a menor vai ser o cátodo. Então, a nossa maiorzinha é a perna positiva e a menorzinha é a perna negativa. Se a gente for fazer essa conexão aqui, esse nosso, digamos aqui, primeiro teste de projeto é ligar um LED. Vamos lá, ligar um LED. A gente ligar direto, positivo no positivo e o negativo no negativo, tá aqui. Tá, não ligou nada. Aí você pode se perguntar, por quê? Por que não tá ligado? Por que não ligou o nosso LED? É porque depois de fazer todas as conexões, a gente precisa simular o nosso projeto. Para simular, a gente clica aqui nesse botão chamado Iniciar Simulação, que fica no canto superior direito. E quando clicar, vai ficar verde. E percebam que aqui nosso LED ele explodiu. Por quê? E aqui o próprio Tinkercad ele já apresenta para a gente o motivo disso. A corrente no LED atual é de 480 mA, enquanto o máximo absoluto é de 220 mA. Ou seja, ele está sendo sobrecarregado. Para isso, a gente precisa de algum componente eletrônico que, de alguma forma, diminua a parte dessa energia. Esse material resistor. Para isso, a gente vai parar na simulação, vai colocar um resistor. Esse resistor, conexão ao nosso cabinho positivo, ela negativo, Arduino. Tirar ele e vai colocar o nosso resistor. Percebam que está saindo 5 volts, está passando para essa linha horizontal aqui. Dentro dessa linha a gente puxou mais, está ligado nessa linha vertical, onde a perna maior do LED está recebendo esse sinal. E para fechar o circuito, a parte catódica, negativa, está passando pelo nosso resistor, para tentar diminuir um pouco daquela energia que está chegando no nosso LED, que está sobrecarregando ele, chegando aí a queimá-lo, né? Feito isso, a gente pode iniciar a simulação. Percebemos agora que o nosso LED está ligado, a luz está funcionando e nosso circuito está fechado. Então, essencialmente, as aulas vão funcionar. A gente vai fazer um pouco de uma explanação dos componentes eletrônicos e vamos fazer as conexões aqui e testar. E aqui a gente pode justamente queimar. Na prática, não é uma boa ideia, não é uma boa experiência a gente queimar os componentes. E aqui a gente pode fazer justamente tudo isso, ter essa liberdade, perder um pouco do medo da prototipação. Essa foi nosso primeiro vídeo de montagem com a simulação. Já no próximo a gente vai realizar o nosso primeiro projeto.